E o governo encaminhou para a Assembleia Legislativa no último dia 28 um projeto para a reforma da Previdência do servidor estadual. Tema muito polêmico, claro, que mexe com o futuro de milhares de servidores públicos. Para falar do assunto, a gente recebe aqui no estúdio o presidente da Goiásprev, Gilvan Cândido da Silva. Seja muito bem-vindo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Eva Taut. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Brasil Central. Uma honra, eu agradeço o convite. A gente que agradece a sua participação. Eu queria que o senhor começasse falando, por que da necessidade de ter que se reformar a Previdência Estadual do Estado de Goiás. Eva, o Estado vive uma situação muito grave em diversos setores, em diversas áreas do Estado, Mas, sobretudo, a Previdência, a situação é muito complexa, porque o nosso déficit vem crescendo ano a ano. Então, a gente lá em 2010 gastava 1,2 bilhão apenas para complementar a aposentadoria do servidor público do Estado. E hoje nós já devemos gastar, aí, no final de 2019, cerca de 2,9 bilhões. Quando o senhor diz complementar, é que o Tesouro, o governo do Estado tem que tirar dos seus recursos próprios, porque o que os atuais contribuintes pagam não é suficiente. Exatamente. A Previdência ela tem que ser custeada com as contribuições previdenciárias, que é a parte do servidor público, a parte dos inativos e pensionistas e a contrapartida patronal. Quer dizer, além desses valores, o governo precisa adicionar mais 2,9 bilhões só em 2019. E se nada fizermos, lá em 2029 a nossa Previdência já deve estar consumindo quase 3 bilhões do orçamento do Estado. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, manda mensagem aí no nosso WhatsApp, o número você já sabe, 62-3201-7700. Eu já estou com algumas participações aqui. Quais são as principais mudanças, A pessoa não se identificou, quais são as principais mudanças? Ela citou algumas aqui. Fim do quinquênio, do auxílio creche, aumento do percentual da contribuição e também do tempo de contribuição? Veja, Eva, a principal mudança da reforma da Previdência vem do que foi aprovado lá em Brasília, na reforma da Previdência Federal. Como os telespectadores sabem, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados optaram por retirar os estados e municípios da reforma federal. Portanto, o governador Ronaldo Caiado resolveu, então, aderir às regras federais. E os principais itens dessa reforma dizem respeito a regras de transição para a aposentadoria, ou seja, um aumento da idade mínima para os novos servidores e uma regra de transição para os novos servidores, para os servidores que já estão no setor público. O aumento da idade mínima passa para quanto, homem e mulher? A idade mínima agora para os novos servidores passa de 60 para 65 anos e a idade mínima das servidoras passa de 55 para 62 anos. E essa questão que ele levantou sobre o aumento do percentual? Porque hoje o servidor ele contribui com 14,5%? 14,25% é a alíquota previdenciária. Não está previsto aumento de alíquota previdenciária na PEC encaminhada pelo governador à Assembleia Legislativa. Para nenhuma carreira, o teto é 14,25%. Não está previsto nenhum tipo de reajuste de alíquota previdenciária, porque a PEC está trazendo as regras federais para o Estado e para os municípios. E nessa PEC está contemplado o que ele falou aqui, fim do quinquênio, também fim do auxílio creche? O fim do quinquênio é uma adequação ao padrão, às regras também do servidor público federal. Os servidores federais já não têm esse quinquênio há mais de 15 anos, então há muitos anos mesmo que eles não têm esse quinquênio. O que nós estamos fazendo é apenas modernizar a regra do servidor estadual e adaptá-la às regras dos servidores federais. Mas quem já tem o quinquênio ainda não tirou, ele não perde a direito Todos aqueles que adquiriram permanecem, está incorporado à remuneração do servidor. Após a aprovação, está extinto o quinquênio. Mais uma pergunta aqui. Senhor Gilvan, o sistema de previdência estadual gasta mais de 50 milhões por mês, quase um terço do déficit, com servidores que nunca contribuíram, porque assim o próprio Estado definiu em lei no passado. A pergunta é, por que os servidores atuais devem sustentar esses benefícios com suas contribuições, já que o próprio Estado criou essa situação, a pessoa também não se identificou? Veja, as regras previdenciárias, em particular a instituição de alíquota no Estado, foi definida em 1996. Portanto, aqueles servidores que ingressaram antes de 1996, de fato,
não fizeram contribuições ao sistema até aquela data. A característica do nosso regime, que é o regime de repartição, que é aquele regime no qual as contribuições de hoje pagam os aposentados de hoje, é que determina como deve funcionar o nosso modelo previdenciário. Portanto, eles, a despeito de não terem contribuído lá em 1996, mas a partir dessa data, a partir de então, passaram a contribuir. Mesmo nas regras atuais, então, os servidores que recebem acima do teto do INSS, os servidores inativos e pensionistas, também fazem contribuições ao sistema. Chegou mais uma pergunta aqui, o Samuel está perguntando, o que muda para os policiais militares? Os policiais militares, Eva, estão incorporados na emenda, no projeto de lei das Forças Armadas que está em discussão na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Então, a semana passada, o deputado relator deste projeto de lei apresentou uma emenda em que incorpora os policiais militares às regras das Forças Armadas. Portanto, serão regras padrões, regras homogeneizadas para todos os policiais militares e corpo de bombeiro dos diversos estados. Chegou uma pergunta aqui, sem identificação. Essa reforma atinge os moradores da zona rural? A reforma da Previdência, ela é voltada para os servidores públicos estaduais, né? Obviamente que atinge esses servidores, essas pessoas, no sentido de que o governo busca mais recursos para investir em áreas mais importantes do Estado. Portanto, ao fazer o ajuste, o redesenho e a adequação das regras previdenciárias, o governo espera deixar de gastar com Previdência nos próximos 10 anos mais de 8 bilhões, o que é um valor significativo para atender as diversas áreas e os diversos setores da população do Estado de Goiás. Quem que entra nas regras de transição? Tem alguma especificação de carreira? O senhor acabou de falar que não. Todos os servidores que estão na ativa ingressarão na regra de transição, né? Todos esses servidores que já trabalham, já estão no setor público, entrarão na regra de transição para definir o critério de aposentadoria. Não é tão só para os novos concursados que vão adentrar ainda no Estado. Quem já está na carreira estadual, que ainda não tem a possibilidade de se aposentar por esses próximos anos, já vai ser contemplado com essa nova carreira. Já incorpora as novas regras de transição e, obviamente, que os novos servidores, eles aderirão às novas regras, que é a da idade mínima para 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Mas os servidores atuais entrarão em regras de transição, que é aquela regra de pontos, né, que soma a idade com o tempo de contribuição, e a regra em que o servidor trabalha um pouco mais de tempo, né, trabalha o dobro do tempo que falta para ele aposentar. Mais uma pergunta. Pode haver a cobrança de alíquota extraordinária? Se houver, como que vai ser esse cálculo? A proposta de emenda constitucional encaminhada pelo governador, também em linha com o que foi aprovado lá no Senado Federal em Brasília, prevê a possibilidade de instituição de alíquotas extraordinárias na ocorrência de déficit. É apenas uma faculdade, então, ela apenas autoriza que nessa ocorrência que o governo possa instituir alíquotas extraordinárias. Essa é uma medida, mas a Goiásprev, juntamente com o governo, estuda um conjunto de ações para organizar o sistema previdenciário e desonerar o bolso do cidadão goiano. A gente sempre tem que ter um cuidado de deixar claro que a situação que nós vivemos hoje foi uma situação que veio do passado. O servidor não é culpado dessa situação, mas as condições levaram a esse estágio atual em que nós precisamos tomar alguma medida para garantir, inclusive, o pagamento dos servidores, o pagamento das suas aposentadorias em dia e garantir o cumprimento da prestação de serviço com o cidadão. Presidente, no caso de essa proposta não ser aprovada lá na Assembleia, por exemplo, e tudo continuar como está, corre o risco do Estado, em algum momento, não ter condição de honrar essas aposentadorias? Eva, nós trabalhamos com a possibilidade, nós sabemos como compromisso que tem a Assembleia Legislativa do nosso Estado, então nós acreditamos convictamente que essa reforma será aprovada e ainda esse ano ela deve ser aprovada na Assembleia Legislativa. A não aprovação significa uma situação de complexidade tamanha que o governador vai ter que decidir se ele vai pagar os salários, a aposentadoria, ou se ele vai ter que comprar uma UTI, um leito hospitalar, enfim, nós não queremos deixar essa situação. Portanto, a gente conta com o apoio da população, com o apoio dos servidores e sabemos que os nossos parlamentares têm esse compromisso com o cidadão goiano. Uma última pergunta que chegou rapidamente aqui, licença-prêmio, vai acabar ou continua?
Todas as nossas regras de servidores públicos estão consideradas no sentido de adaptá-las às regras federais, certo? Portanto, a licença-prêmio, que é o quinquênio, está extinto a partir da aprovação da emenda constitucional. A gente incorporou também, Eva, se você me permite só mais um minutinho, uma alteração no tempo de amamentação para as mães que retornam da licença maternidade. Não só retirou benefícios, vamos dizer assim, né? Teve incorporação de algumas pequenas coisas. Então, né? Agora a amamentação, que era até 12 meses, até 6 meses o tempo de amamentação, passa a 12 meses, que é um importante avanço para essas mães, já que a licença maternidade era de 6 meses, então ficava inócuo essa oportunidade. O auxílio paternidade parece que aumentou um pouquinho A licença também, né? paternidade passa a 20 dias também, sempre deixando claro que é em linha com o Estatuto do Servidor Público Federal. Tá ok, a gente agradece a participação do Gilvan Cândido da Silva, ele que é presidente da Goiásprev, respondeu várias perguntas aqui. Muito obrigada, presidente, pela sua participação. Muito obrigado, Eva, estamos à disposição. Muito obrigado aos telespectadores da TBC.